Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou não, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fique aí à vontade, vai se inscrevendo, deixa o like para também ajudar na divulgação desse vídeo e todos aqui do canal. Ative o sininho de notificações para você não perder nada que eu postar por aqui e me siga pelas minhas redes sociais, que vai estar aqui na tela e às vezes quando eu lembro eu deixo aqui embaixo o link na descrição dos vídeos, né? E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, né, e provavelmente na capa, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de receita, tá? Que é um dos vídeos que eu gosto muito de fazer aqui, que é de receitas. Eu acho que, na verdade, é um forte aqui do canal, os vídeos receitas e vlogs, né? Mas faz um tempinho, né, que eu não apareço aqui com frequência, né, por conta da correria. Eu tenho até alguns vídeos gravados, porém não editados, né, por conta de tempo. Mas esse aqui eu vou gravar agora e provavelmente vou ver se eu consigo editar ele pra postar, acredito que amanhã, porque como agora já é a noite, né, eu tô gravando esse vídeo 6h30 da noite, né, numa sexta-feira. Se eu conseguir editar ele ou hoje ou amanhã, eu vou ver se eu consigo postar ele no sábado, né. E aí eu vou estar fazendo pra vocês um pãozinho de pão caseiro de liquidificador, né. É bem simples, bem fácil, poucos ingredientes, né. É muito fácil pra bater e finalizar na mão, a mão mesmo, sabe, mexendo na mão. E é bem econômico ele. E ele cresce muito e fica como se fosse sovado mesmo, sabe? Aí eu vou estar fazendo aqui. Semana passada, acho que se não me engano foi semana passada, eu fiz eu achei uma receita lá no Instagram, né? Essa receita que eu vou estar usando. Achei lá no Instagram e aí eu fiz pra levar pra galera lá do trabalho pra tomar café e deu super certo. Então hoje eu vou estar repetindo essa receita de novo. Tô até esquentando ali o leite, amornando um pouquinho, né? Pra poder estar fazendo essa receita, né? Esse pãozinho aí pra gente estar comendo. Eu vou ver se eu acho a foto do que eu fiz semana passada e vou deixar aí na edição pra vocês. Eu coloquei por cima, acho que se eu não me engano foi uvas passas e acho que semente de linhaça dourada foi. Mas hoje acho que eu não vou colocar nada não. Vou fazer ele simples mesmo, tradicionalzinho. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Vou consigo mostrar do passo a passo, porque eu acho que falei pra vocês em um dos vídeos aí que a minha ring light tem tipo uma bolinha assim, que encaixa assim o ganchinho assim de pôr o celular no caso. E ela não tá ficando, tá? Tipo, a gente põe ela até fica a ring light armada. Mas aí quando a gente coloca o celular, ela tipo desce ou vira. Aí não tá ficando, então pra mim gravar agora tá um pouco difícil. Eu vou ver se eu consigo ajeitar ela, né? Mas aí eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. E desde já, vocês ignoram a iluminação, porque tá à noite, né? E como eu tô sem ring light, eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês com o flash ligado. Então, gente, os ingredientes são... Eu vou utilizar 3 colheres de sopa de óleo. Eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo, dessa aqui tradicional, né? Que é pra massas, pizza, bolo, enfim. Vou utilizar 3 xícaras dessa aqui, 3 colheres de sopa de óleo, ou pode ser azeite também, fica a seu critério. 10 gramas desse fermento biológico aqui, que é pra pão. 1 xícara de leite. Eu coloquei nesse copo medidor pra saber a medida exata, mas da última vez que eu fiz, na semana passada, na receita tá marcando 1 xícara, só que aí eu precisei botar um pouquinho mais. Então, se por acaso eu usar mais, eu aviso pra vocês. E também, aí pode ir colocando e vendo o ponto, né? Mas eu vou mostrar pra vocês certinho. Vou colocar também 2 ovos, tá? 3 colheres de açúcar e 1 colherzinha pequena de sal. Coloquei, gente, vocês viram aí, né? Coloquei os ovos, o sal e o açúcar. Aí agora eu tô colocando o óleo. Já coloquei 2 colheres, essa é a terceira. Não tinha como mostrar pra vocês, né? Porque com a mão só pra filmar e segurar no celular seria ruim, né? Uma pra pegar no celular e a outra pra pegar no óleo seria complicado. Então, 3 colheres de óleo. Aí eu vou colocar aqui agora e bater. A princípio é isso. Aí, vou bater aqui, tá? E depois é que eu vou bater bem batido. Cerca de 3 minutos.
Se seu liquidificador não for tão potente, você pode estar batendo, parando, me dando uma mexidinha e continuando. Por que que eu faço isso? Que eu tenho medo do pão ficar com gosto de ovo, né? Com cheiro de ovo. Então eu vou bater bem batido e depois eu vou fazer o restante do processo. Agora, gente, eu já bati aqui os ovos com as outras coisas que eu coloquei, né? Eu vou acrescentar aqui agora todo o leite, tá? E vou pôr pra bater. Pra depois que tiver mais batidinho, eu colocar junto com a farinha. A farinha eu não vou colocar aqui, eu vou colocar uma vasilha separada e vou estar fazendo a mistura à mão, tá? Aqui, gente, ó, eu coloquei nessa bacia aqui a farinha, porque eu não tenho tigela, essas coisas, né? Grande que dá pra poder estar mexendo. Aqui tá as 3 xícaras de farinha de trigo, né, tradicional. E aí aqui eu vou estar jogando agora todo o fermento, né, essas 10 gramas desse pacotinho de fermento aqui. Vou mexer direitinho, né, pra poder jogar o líquido que tá no liquidificador, pra gente bater, né. Aí eu vou pegar ele aqui, né, e vou ir colocando aos poucos e mexendo. Ai, como é ruim fazer com mão só, viu? É assim mesmo, né? Me esforçar um pouquinho aqui pra voltar a gravar com frequência, porque tá meio parado o canal, né? Aí aqui tá a mistura, né? Eu vou colocar um pouco aqui. E vou mexer pra depois colocar o restante. Aí, gente, eu coloquei a xícara de leite, né? Ficou nessa consistência aqui, só que não tá dissolvido por completo e não é pra ficar nessa consistência aqui, tá? É pra ficar um pouquinho mais mole, tá vendo? Aqui não tá totalmente dissolvido o fermento na massa nem no leite, ainda tem umas partes aqui. Aí aqui tem mais uma xícara, né? Como eu falei pra vocês semana passada, no que eu fiz, a receita pede uma xícara, mas eu tive que colocar um pouquinho mais, né? Acredito que foi até 2. Mas aí aqui eu já coloquei uma na massa e tem mais uma aqui. Aí eu vou colocando aos poucos, né? E vou mexendo. Aí, à medida que eu ver que vai dando o ponto, eu paro. Se eu usar tudo também eu falo pra vocês, tá bom? Ai, gente, aqui tá um cheirinho tão gostoso. Mexendo aqui, fica um cheirinho tão bom, né? Cheirinho assim do pão mesmo. A massa vai começando, né? Fermentar e aí o cheirinho vai subindo. Aquele cheirinho bom assim de pão caseiro. Eu amo pão caseiro, assim. Eu particularmente não gosto muito de estar comprando pão, aqueles pão salgado, não tem? Eu prefiro pão doce. Mas aí, se for escolher entre os pães de mercado e o caseiro, claro que eu prefiro o caseiro, né? Qualquer hora eu quero estar trazendo pra vocês o pão sovado, né? Só que eu quero estar fazendo na hora que meu esposo estiver em casa, porque sovar cansa muito o braço, né? E aí ele me ajuda. E ele também gosta de fazer massa assim, pão, né? Mas nunca a gente fez, eu vou estar chamando ele pra fazer qualquer hora dessa junto comigo. E aí, gente, aqui, ó, essa aqui é a consistência, tá vendo? É dessa forma aqui. E ainda ficou esse tanto de leite aqui, então eu usei mais uns 2 dedinhos. Mas aí, se você quiser um pouquinho mais mole também, você pode estar colocando um pouquinho mais de leite. Aí eu tô mexendo direitinho aqui, pra não correr o risco de ficar nenhuma bolinha de farinha aqui, né? Aqui, ó, tá vendo? Ainda tem algumas bolinhas aqui, ó, aqui. E se você quiser, você pode estar colocando aqui, implementando, né? Colocando alguma coisa aqui dentro, por exemplo... Esse aqui eu quero fazer o tradicional mesmo, mas aí você pode estar colocando gota de chocolate aqui dentro, pode estar colocando uvas passas, pode colocar o que você quiser aqui dentro, mas aí eu não vou fazer com nada, né?
Ou até mesmo se você querer um pão recheado salgado, né? Você pode usar essa mesma massa, aí coloca metade da massa na forma, no meio coloca algum recheio, ou frango ou carne, e cobre com o restante, né? Dá certo também, mas eu vou fazer o tradicional. E da mesma forma é por cima, né? Você querer colocar alguma coisa, né? Gergelim, castanha, linhaça, né? Chia, enfim, você que escolhe. Quanto mais saudável você querer seu pão, você pode estar usando sua imaginação. Aí aqui agora eu vou estar levando pra forma, que já tá bom já. Vou levar pra forma. Eu acabei colocando mais um pouquinho do leite, tá? Então, ao total, eu utilizei 1,5 xícaras, tá? Porque eu quero que a massa fique assim, bem molinha, ó. Quanto mais a massa ficar molinha, o seu pão vai ficar mais fofinho, tá? Não corre risco de ficar um pão duro, tipo, solado, tá? Então, eu deixei assim, ó, nessa consistência, pra ficar bem fofinho mesmo. Eu vou colocar aqui na forma agora. E a forma que eu vou estar usando, gente, é essa aqui, ó. Eu não sei dizer pra vocês agora a medida. Eu sei que ela é até bem grandinha, tá vendo? Aí eu vou estar colocando nela, já untei aqui com manteiga e joguei farinha, né? E aí eu vou estar usando ela aqui. Se eu lembrar depois, eu vou medir com a régua e colocar as medidas dela. Se eu não lembrar, né, eu vou ficar devendo. Aí aqui, gente, pra vocês terem uma noção, ó, olha só o tamanho da forma. E olha só a quantidade que ficou. Então, ficou bastante espaço, né? Faltando pra encher a forma. Só que, o que é que eu vou fazer? Se você quiser, você já pode pegar aqui do jeito que tá e colocar diretamente no forno. Mas, eu não vou fazer assim. Eu vou deixar ele aqui, vou jogar um paninho de prata aqui por cima. E vou deixar ele crescer um pouquinho, né? Porque se deixar ele aqui um tempo, ele vai crescendo, crescendo. Pra ficar melhor, né? E eu vi uma moça fazendo também uma dessa receita. E ela colocou, tipo, dividiu a massa, colocou em 2 formas e deixou ele crescer antes de ir ao forno. E rendeu 2 formas dessa aqui de pão, né? Só que, como eu não vou deixar crescer muito antes de levar ao forno, eu vou deixar só uns 5 minutinhos por aí. Vou ver aqui ao certo, vou fazer algumas coisas ali, aí falo pra vocês o tanto que eu deixei pra crescer. Eu vou cobrir aqui, vou deixar crescer e depois eu mostro pra vocês como que ficou. E lembrando que, pelo menos, né, o da semana passada que eu fiz deu certo, né? Lembrando que quando ele vai assando, ele cresce e toma a forma toda, né? Fica tipo aqui nessa faixa aqui. Então, eu vou deixar crescer aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês na hora que for assar, tá bom? E, gente, lembrando, como eu falei pra vocês, quem querer, o da semana passada eu fiz assim. Eu coloquei aqui por cima, eu fui salteando, né? Coloquei passas, né? Uvas passas. Coloquei também linhaça dourada. Eu tenho aqui ainda, tenho também frutas cristalizadas, mas eu não vou estar usando. Aí, se você quiser, você pode colocar, né? Gergelim também é uma ótima dica, tá? Ou granola, tem algumas que você coloca, castanha, enfim. Pode jogar por cima que fica bom também. Mas aí eu não vou usar, vou fazer assim mesmo, que eu quero fazer o mais tradicional possível dessa vez, tá? Gente, eu falei pra vocês que ia deixar crescer uns 5 minutinhos, não foi? Mas eu levantei esse pano de prata agora e me surpreendi, tomei até um susto. Porque eu acabei fazendo umas coisas ali, tinha uns pratos pra lavar, eu fui lavar e acabei esquecendo. Quando é agora que eu levanto, ó, pega bem, lembra bem do antes, veja se depois. Ó, o tanto que cresceu, tá vendo, ó? E pior que, como eu tô falando pra vocês, né? Quanto mais deixar descansar, maior ele vai dobrar. Então, como eu falei pra vocês, a menina que fez essa receita e dividiu em duas formas, tipo, pegou metade, botou numa forma dessa e outra metade botou na outra. Rendeu 2 pães. E realmente rende pelo fato de se deixar crescer, né? Claro que os pães, dividindo a receita, os pães não vai dar uma forma bem alta, assim, mas dá um pão grande também. E aí, eu tô com medo, né? Como eu ia falando, o pior é que eu tô com medo de quando ele começar a assar, ele, tipo, inchar um pouco mais, né, no forno e quebrar, ficar, tipo, rachado. Porque eu queria que ele ficasse tão bonitinho, mas eu nem sei mais, né? Porque cresceu tanto assim, olha só a altura que tá. Mas eu acredito que não deve inchar muito mais, não. Aí eu vou colocar no forno aqui agora, eu vou colocar ele pra assar a 200 graus, tá? E é rapidinho, ele é bem rápido pra assar. Vou colocar pra assar aqui e vou mostrar o resultado final pra vocês. O outro que eu fiz, eu não deixei crescer tanto. Então, vamos ver esse agora, como é que vai ficar, né?
Olha, gente, o que aconteceu. Eu quase queimo o pão. Deixei a temperatura do forno. Porque tem a parte de dourar embaixo, dourar em cima e embaixo. Tem três opções, né? Dourar só embaixo, dourar em cima e embaixo. E tem a outra temperatura, né? Acabou que eu esqueci, não regulei. E aí em cima ficou bem assim, tipo, quase queima. Mas não queimou, não. Se demora mais um pouquinho, tinha queimado. Aí eu passei um pouco de manteiga aqui, ó. Um pincel com o pão ainda quente. Passei aqui por cima, tá vendo? Pra não ficar tão ressecado. Aí eu vou deixar esfriar um pouco mais pra eu poder tirar ele da forma e colocar na vasilha. Passando aqui, gente, depois de alguns dias, né, pra finalizar esse vídeo, tá? E queria falar pra vocês que eu fiz esse pão, né? Essa massa que eu coloquei em uma forma só. E assei, mostrei pra vocês, né, que eu quase queimo ainda o pão, mas não queimou. Eu até tirei um pouquinho, assim, daquela partezinha de cima, pra não correr o risco de ficar amargando, né, tipo, meio amargo ou até mesmo duro, ressecado. Aí, tipo, eu cortei por cima e ficou muito bom, né? O pessoal disse que gostou bastante e que ficou, tipo, bem molinho, assim, bem fofinho. E ficou com sabor como se eu tivesse... Eu tava falando, gente, mas aí acabou que o celular descarregou e vim aqui pra pôr na tomada. Inclusive, eu tô falando aqui, terminando de finalizar o vídeo aqui com ele na tomada, né? Como eu ia falando pra vocês, né, eu acabei cortando por cima, né? Aquela partezinha ficou bem dourada do pão. E levei, o pessoal comeu tudo. E, tipo, no outro dia eu já terminei de fazer ele, já tava bem cansada, já tava tarde. Eu não mostrei pra vocês, né? E só desenformei ele no outro dia e coloquei na forma na vasilha de colocar pão mesmo. E aí eu saí na pressa, né? Porque eu já tava quase em cima da hora, né? Com medo de bater o ponto atrasado. Saí correndo, não deu tempo de filmar como que ficou o resultado. E aí no finalzinho do vídeo tem um pedacinho onde eu mostro dois pães em duas formas. Que na verdade foi no dia seguinte, porque como eu falei pra vocês, esse pão que eu fiz, que eu mostrei o passo a passo, eu fiz pra levar pro trabalho, pro pessoal tomar café. E no outro dia, meu esposo veio pra casa e acabei que eu fiz uma outra receita e dividi em duas, né? Tipo, eu fiz a mesma receita e coloquei em duas formas. Vou falar pra vocês que eu particularmente não gostei tanto do resultado. Eu não sei se é porque ficou pouca massa em cada forma, né? E aí eu achei que o bolo... eu quero falar o bolo. Eu achei que o pão ficou... não ficou tão fofo quanto ficou o da outra forma que eu fiz só. A massa só pra uma forma. Então, eu não gostei muito do resultado. De dividir em duas formas, né? De uma outra vez, quem sabe, de repente eu faço com formas de tamanhos iguais, né? Porque eu fiz também em tamanho diferente. Então, eu acredito que ficou mais massa em uma forma do que em outra. Então, uma forma era grande, se espalhou e ficou fino. E não ficou tão fofo. Então, da forma que eu fiz, uma massa pra uma forma só, eu gostei mais. Inclusive, eu até levei uma das forminhas, tinha uma maior e uma menor. Eu levei a menor lá pra casa da Jamile, né? Não gostei tanto do pão. Não gostei muito como ficou a textura dele. Não, ficou bom, mas não gostei tanto. O que eu fiz anteriormente ficou melhor. Então é isso. Até o próximo vídeo. Comenta aí o que você achou da receita, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.